Então, olha a tia aqui novamente, né? Só que dessa vez com nossa aula de história. Pegue a folhinha, né? Que a mamãe já deve ter pego com para vocês lá na escolinha. E vamos agora tratar de um assunto que é muito importante pra gente, né? Essa semana nós vamos comemorar o Dia da Consciência Negra, certo? Então, nós vamos saber um pouquinho dessa história, o que aconteceu para que esse dia fosse lembrado e marcado na nossa, né? Vamos entender por que é que nós comemoramos esse dia e esse dia ficou tão marcado para nossa cultura, né? Bom, gente, nós já estudamos muito sobre os africanos, sobre os negros, nessa nosso período que nós percorremos desde o início do ano até hoje, né? Nós sabemos que os negros, né, os africanos, eles foram de muita importância para a formação do nosso país. Nós hoje temos o quê? Uma cultura vasta, né? Enorme, com várias etnias, né? Nós temos várias culturas no nosso país. Portugueses, holandeses, africanos, mas nós temos uma que, né, bem marcante e que marcou muito, muito, muito a história do nosso país, que é a história dos africanos, né? Os africanos, eles contribuíram para que nós tivéssemos nossa colonização, pois eles tinham um conhecimento que os portugueses não tinham. Eles tinham aquele conhecimento sobre lavoura, administração, pois é, do jeito deles, mas tinham. Então nós temos essa consciência de que os africanos, eles foram muito importantes para a formação do nosso país. Então, dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, né? Nós sabemos que em nosso país nós temos ainda muito preconceito em relação aos negros, né? Mas hoje é muito menor. Antes era um absurdo. Como nós vimos na nossa história, os negros eram tratados como animais, né? Eles não tinham direito à alimentação correta, a uma dormida adequada, a terem famílias, né? Eles eram exatamente escravizados pelos seus senhores, né? Pelos portugueses, que eles trouxeram os africanos forçados para o nosso país e escravizaram eles por muitos e muitos anos. Então, a consciência negra, ela é celebrada justamente por quê? Porque essa data, dia 20 de novembro, foi escolhida como o Dia da Consciência Negra. Nesse dia, no ano de 1695, foi morto Zumbi dos Palmares, um importante personagem da história do Brasil. Zumbi era um líder de Palmares, o maior e mais organizado quilombo da América, onde chegou a viver uma população de milhares de pessoas. Então, Palmares era o nome de um quilombo, né? E o líder era Zumbi. Então, por isso que ele é identificado como Zumbi dos Palmares, né? Então, os quilombos eram lugares, em geral, de difícil acesso, né? Para onde iam os africanos e seus descendentes fugidos da escravidão. Então, esse quilombo, por muitos anos, ele foi de difícil acesso aos seus senhores. Eles não conseguiam encontrar. E Zumbi, ele formou essa comunidade com milhares de negros fugidos, né, dessas fazendas, e conseguiu fazer uma fortaleza, né? Entre eles, preparando, eles usavam suas culturas, suas formas de viver, e assim eles conseguiram se manter longe dessas fazendas, desses senhores, e se localizar num lugar onde era de difícil acesso. Então, o nome desse lugar, como a tia já viu, é Palmares, né? O Quilombo dos Palmares foi fundado em 1597, por quase 100 anos resistiu aos inúmeros ataques das forças do governo e dos fazendeiros. Em 1694, no entanto, foi destruído, né? E no ano seguinte, Zumbi foi morto. Zumbi dos Palmares é um símbolo de luta contra os africanos causados pela escravidão no passado. Também nos faz refletir e buscar soluções para os problemas que muitos afrodescendentes ainda enfrentam no Brasil.
como o preconceito e a falta de moradias, de emprego e de acesso à escola e etc. Então, nós temos aí uma imagem muito famosa, certo? Que é essa daqui, que está identificando quem era Zumbi dos Palmares. Então, esse homem, ele foi o representante da luta, né, dos negros, dos africanos que eram escravizados no nosso país. Ele é o símbolo dessa luta. Então, por isso que nós temos essa cultura de comemorar o dia 20 de novembro, que representa a consciência negra, né? Então, aí na folhinha de vocês, atrás, nós temos um exercício para que vocês possam estar fazendo tanto uma pesquisa no texto como uma pesquisa fora. Então, nós temos aqui em que ano e local o Zumbi nasceu. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, tá? Pode ser internet, livros que vocês possam ter. Está dizendo assim: por que Zumbi recusou aceitar o acordo de paz proposto pela coroa portuguesa ao líder Gongar Zumba? Então, vocês vão pesquisar essa questão também. Qual data importante é comemorado dia 20 de novembro no Brasil? Então, qual é essa data? E o que é que nós comemoramos no dia 20 de novembro no nosso país, né? No 4 tá assim: por que Zumbi é considerado um dos símbolos da resistência? Por quê? No texto de vocês tem. No 5 tá assim: que outros significados a palavra Zumbi pode ter? Procurem um dicionário e escrevam-os. Então, vocês vão lá no dicionário procurar saber o que é que quer dizer o nome Zumbi, além dessa representação dessa figura, né? Desse personagem que foi tão importante para a nossa história. Qual é os outros significados que essa palavra tem? Então, façam esse exercício, tá? Façam essa pesquisa. E qualquer coisa é só vocês me perguntarem que a tia ajuda vocês. Beijo, meus amores, e até a próxima aula.